sobressaíram nos núcleos foram, de certa forma, aspas, gostando do poder, gostando de ser poder, e não mais voltavam para a base, né? Alguns foram ser vereadores de um mandato, mas não quiseram voltar para a base. Hoje eu vejo esses companheiros e companheiras em cargos comissionados há vários anos, inclusive essa ruptura que houve agora com a saída do prefeito da cidade de João Pessoa, né? Houve uma divisão e os núcleos perderam esse protagonismo, exatamente como você colocou. Era uma célula de discussão muito profícua, e envolvia a todos, porque no núcleo, aquela pessoa tímida, né? Eu, por exemplo, como filho único, como guri, né? Sempre fui tímido naquela época, a gente tinha vez de falar, porque naquele grupo mais próximo, todos falavam, e não só o coordenador do grupo, né? Era uma instância em que todos falavam, independente de escolaridade, independente de eloquência verbal, todos falavam. Me passou um filme aqui muito forte, da década de 70, quando o partido dele nem era criado. Vejo que estou talvez tirando a oportunidade de alguém fazer mais perguntas a esse respeito, mas é que eu me chamar o decalado, de vez em quando eu acredito muito naquilo que eu falo demais, né? Empolgo, e tenho muitas besteiras também. Eu preciso ter controle um pouquinho para desempolgar essa figura. Bom, então, enquanto vocês não perguntam, eu vou dizendo umas coisas, né? A gente está dizendo que algumas razões, alguns motivos que me eram muito fortes como na educação popular, né? Na época, no caso, né? Era a alternatividade, era essa alternância de cargos e funções, era essa aposta nos núcleos, era essa aposta em não deixar que as mesmas figuras ficassem por muito tempo à frente daquela coordenação, era a exigência de que se alternassem base e coordenação, não houvesse isso, uma exigência muito cara, não dependia do coordenador e da coordenadora, era da regra do jogo. Fica um tempo aí, depois você volta para a base normal, depois quem é da base vem para cá também. Era também a aposta, eu não disse ainda, na formação. Olha, eu acabei de dizer que eu era convidado, e outros também, para ir para São Sebastião do Buzeiro, para a área rural, morando em Pernambuco, em Arco Verde, e vinha para Paraíba. Para quê? Para participar de momentos de formação. Mas não era um momento isolado, era um projeto de formação contínua. Havia clareza de que essa formação não se devia confundir com escolaridade. Todos prezamos a escolaridade. Eu passei um quarto de século, né, na escolaridade, não tenho queixa, mas não é dessa formação que a gente está falando. É a formação das classes populares, em que elas são as protagonistas do caso. Daí é preciso uma formação contínua e também grávida constantemente de alternatividade. Se for para repetir a escola, vamos para a escola diretamente e nos conformamos a ela. Mas se a gente quer uma formação contínua, ela tem que ter seus critérios, suas características próprias. Que características eram essas que me enchiam de esperança, né? E me enchem ainda hoje? Uma característica é a busca de que naquele espaço formativo todo mundo é aprendiz, a começar daquele que vinha facilitar os estudos. É o primeiro que tinha a obrigação de aprender com os outros também. E, ao mesmo tempo, também partilhar o seu tipo de conhecimento. Então, essa é uma característica. A outra era evitar duas tendências muito fortes: a tendência basismo e a tendência vanguardismo. Então, duas tendências em relação às quais havia uma certa clareza e um esforço constante de evitar. Do vanguardismo,
aquela tradição que se tinha de esquerda, ainda hoje é forte, de dizer para as massas coitadas aquilo que elas não sabem, apontar o caminho para elas, né? Então havia muito esse lance, elas não sabem de nada, a gente tem que encher a cabeça na educação bancária, né? Na concepção freiriana. Da parte do basismo, aquela ingenuidade de achar que não precisa fazer nada, a educadora ou o educador não tem papel específico nenhum no grupo, porque tudo que vem dali está sagrado. Não é assim. A gente sabe a que condições são submetidas as massas populares. Por exemplo, eu falo na mídia hoje, né? Mas não é só a mídia, há outros espaços também em que a ideologia burguesa é constantemente veiculada, introjetada e reproduzida. Então, o papel da formadora do formador, neste caso, é de problematizar, é de escutar os dramas, os quefazeres das bases, mas ao mesmo tempo fazer com que aquelas e aqueles que ali estão passem de um patamar para outro superior. Gramsci, né? Está muito forte nessa direção aí. Então havia essa preocupação de evitar o basismo de um lado e o vanguardismo de outro. Outro ponto interessante que havia era de apostar muito na memória histórica. Era também um traço importante. Essa memória histórica, se não fosse um espaço formativo, contínuo, garantido, não tinha como fazer. Esperar que a escola fizesse isso, a escola não vai fazer nunca. A escola, desde a educação infantil à pós-graduação, é controlada pelo Estado, um componente essencial do capital. Que interesse tem de fazer esse exercício de memória histórica? Não tem, ou se tem, é muito limitado. Então, neste caso, havia uma grande valorização de refrescar, de introduzir, de exercitar a memória histórica. Memória histórica em que sentido? Memória histórica das lutas populares, do Nordeste, do Brasil, mas também do mundo, da América Latina também. Essa memória de buscar contar como é que foram esses processos, que derrotas aconteceram, que conquistas aconteceram, como foram as estratégias utilizadas naquele momento. Não com o sentido de a gente imitar hoje a gente está em outros desafios, mas o espírito a gente recolhe dali, de como aquilo foi enfrentado, que forças eram antagônicas e aquelas que eram parceiras das classes populares. Quando eu falo classes populares, estou incluindo as lutas indígenas, as lutas camponesas, as lutas negras, aqui no Nordeste, começando, por exemplo, né? Então, a luta dos Guarani, a luta dos indígenas, mas também a Canudos, no caso ainda também ali Caldeirão, eram assim, lutas muito importantes que eram discutidas naquele espaço formativo. Volto a dizer, não para a gente tentar repetir, mas para a gente apropriar-se daquelas estratégias ou daquele espírito e buscar hoje enfrentar os desafios que são novos também. Então havia muito isso, essa preocupação de que a gente tem que dar conta dos desafios que a gente está vendo hoje. Só que esses desafios de hoje, eles têm um passado, precisam ser buscados em suas raízes também. Isso também, nesse mesmo caso da memória histórica, havia grande interesse nos clássicos também, nos clássicos. Clássico não é uma coisa de elite, não, é coisa da classe popular, tem que se apropriar dos bons clássicos. Refiro-me aqui não somente a Marx, não somente a Rosa Luxemburgo, não somente a Gramsci, mas também aos contemporâneos, na época como Paulo Freire mesmo, né? Como outras e outros também que eram incorporados. Os clássicos eram tidos assim como uma grande experiência de sintetizar os momentos históricos. Os clássicos não eram venerados pela sua individualidade também, mas por aquilo que elas e eles representavam e representam, no sentido de sintetizarem aquele momento de maneira muito privilegiada, porque se dedicaram muito profundamente a esse apanhado, né? Então não me refiro a qualquer clássico, aos bons clássicos, por exemplo. Memória histórica, outro lado dessa educação que me tocava bastante, era nos processos formativos,
era o fato de que era preciso ter uma ponte para construir a sociedade que a gente queria. Então, a sociedade que a gente queria, ela tem que ser construída já agora. Não é uma coisa que a gente vai obter, isso o vanguardismo não era mestre em dizer isso, né? A gente vai derrubar isso que está aí e depois a gente vai fazer uma nova sociedade. Não. Havia clareza de que a gente não vai para lugar nenhum. Já tinha naquela época a experiência stalinista, já tinha experiência de muitos casos do próprio socialismo real, e a gente estava tocado por essas experiências para não repeti-las no caso. E uma das causas disso aí era essa, que vamos derrubar essa elite aí, e aí a gente se instaura uma nova sociedade. Mas com quem? Com quem? Neste ponto, volto a dizer, as artes nos eram muito úteis. Eu me refiro aqui ao filme Queimada, né? Acho que, não sei se todos já viram esse filme, mas na época o aprendizado era de que aqueles que lutaram muito contra os invasores portugueses, deram todo o seu suor para aquilo dali, até chegar a expulsar, mas não se prepararam devidamente para a nova sociedade. Facilmente, portanto, sofreram uma nova invasão, dessa vez pelos ingleses. É a narrativa do filme, né? E aí é tardio, né? A gente não se preparou para ter uma mulher nova, um homem novo dessa nova sociedade. E se essa nova sociedade não acontece já agora, molecularmente, ela tão pouco vai acontecer depois. Então, acho que a gente tinha claro, volto a dizer, a gente perdeu o rumo, perdeu feio, e não foi de ontem, não. Desde os anos 90, a gente vem dando mancada sobre mancada nessa direção. Assim, você contou essa questão da época que era missionário, teve a ocupação lá que você disse que foi tipo, a primeira experiência, assim, né, que você viu como se fosse uma iniciação. Mas, assim, eu não sei como você passou como missionário, se teve outras experiências que foram significativas, assim, nesse espaço. E como o senhor citou algumas das categorias, assim, que são bem caras e são fundamentais, né, na sua percepção do mundo e da educação popular. Assim, se o senhor conseguia pontuar como elas foram surgindo, porque as categorias não surgem prontas. Você tinha a base, que era a alternatividade, mas eu acho que foi a vivência, as experiências, reflexões que foram, de determinados momentos, que foram mudando, né? Eu acho que a gente precisa fazer mais tal coisa. Se conseguisse, assim, ir pontuando mais ou menos de como foi surgindo cada... Gostei da sua observação, Renan. É claro que eu não tinha, naquela época, clareza em relação a isso que a gente hoje, depois da vivência, a gente tem. Mas eu estou facilitando didaticamente o que era, na verdade, que me encantava. Em vez de dizer muitas, o tempo não permite dizer muitas práticas concretas de fazer, eu chamo alternatividade, mas eu exemplifiquei que a alternatividade era essa. Na época eu não dizia alternatividade. Essas categorias, a experiência que vai ajudando a gente a construir. Mas eu quero dizer que hoje a gente chamaria a essas experiências disso, o que eu chamo agora. Evidentemente, na época não tinha clareza do ponto de vista conceitual, né? Mas as práticas concretas. Que práticas eram essas de alternatividade? Eu não vou repetir mais, acho que eu já contei, né? O partido político que a gente tinha na época era o convencional. Na época da ditadura, inclusive, o partido do sim senhor e o partido sim do sim senhor, no caso, né? Então, a gente via que isso não dava em nada. Então, qual era então a alternatividade? Era isso. Na época não tinha esse nome alternatividade, mas estou dizendo a prática, no caso, que hoje a gente chama por esse nome. O senhor, na época que estava como missionário, se afastou, provavelmente, né? Deixou de ser missionário, aí... Não. As experiências mais fortes que eu vivenciei como educador popular não foram lá atrás, foram, por sua pergunta eu quero felicitar, porque são mais recentes, são dos anos 80 para cá, E aí, volto a dizer que essa experiência, só um parênteses rapidamente missionário, como missionário você disse assim, né? Eu era seminarista, no seminário, evidentemente a gente não tinha como participar das lutas sociais, eu fazia porque fugia. Não fugia somente em Pesqueira, mas fugia também em Aracaju, onde eu estudei, fugia também em Santa Maria.
para participar, por exemplo, da JOC, Juventude Operária Católica. O seminário não tinha espaço para isso. E olha, Santa Maria e Rio Grande do Sul era mais aberto. Mas eu tinha que sair, dar um jeito para participar das reuniões. Numa época muito delicada. Estou fazendo um parênteses aqui para voltar para os anos 60 ainda. Em Santa Maria eu estudei em 67, 68, portanto, num período muito tumultuado, né? Eu queria entender esse parêntese. Por exemplo, como é que foi que você foi de Pernambuco para Rio Grande do Sul? Assim. Também isso. Aí é via seminário, né? Como seminarista que eu era, então eu era de uma diocese pesqueira, cujo bispo tinha um irmão em Aracaju, um primo, perdão, em Aracaju, bispo também, e a partir dele conseguia bolsas de estudo, como também no Rio Grande do Sul. Em Santa Maria tinha um bispo que tinha sido colega desse bispo da diocese a qual eu pertencia, e ainda hoje como diácono também sigo pertencendo, né? Ainda hoje eu sou diácono permanente, não fui ordenado padre, não. Aliás, a minha vocação é exatamente essa, mas na diaconia do diácono, essa daí, que eu exercito de maneira bastante atípica. Não sou um diácono encardinado num paróquia, por exemplo. Toda a minha trajetória de diácono, lá se vão quase 40 anos, toda ela foi itinerante. Ainda bem que contei com a aprovação dos bispos por onde passei, né? Bom, mas é um pouco para dizer que você perguntou por que eu fui parar no Rio Grande do Sul. No seminário, no caso. Só que o seminário tinha uma estrutura fechada. Então, eu que tinha aquele ardor pelo social, arrumava o jeito, né, de participar. No caso da JOC, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu me lembro de uma atuação muito emblemática para mim. Em 68, já no final. Eu pertencia a uma turma muito seleta do ponto de vista de estudantes muito aguerridos e muito estudiosos também. Turma pequena, que resolveu, em solidariedade ao colega seminarista, que tinha sido expulso porque estava, enfim, com flerte com a freira, né? E a gente, em solidariedade ao colega, todo mundo saiu. Agora a turma era tão boa que, mesmo que botasse zero, daquele mês, era setembro para frente, não tinha problema. Pois bem, nessa época, para contar esse detalhe, nessa época eu participava da JOC, lá em Santa Maria, e nos foi dada uma missão. Repare bem, a missão do dia 1º de dezembro ao dia 2, perdão, dia 1º de novembro ao dia 2 de novembro. Dia 2 de novembro, como sabe, é dia de finados, né? A missão nossa, em que consistia? Em levar panfletos contra a ditadura militar, contra a ditadura militar, e a gente então, nós éramos um grupo de 5, 2 rapazes e 3 moças, e a gente então pulou o cemitério, o muro do cemitério. Santa Maria é uma cidade muito estratégica do ponto de vista militar também, muito vigiada. Era uma cidade formada por militares, por ferroviários e por estudantes. E aí a gente pulou o cemitério e tratou de colocar ao vento o panfleto no dia, e o recado ia ser aquele visitante do cemitério, né? Era uma atividade de JOC, mas já essa época influenciada pela ação popular. Mas eu não alcançava, eu não sabia a relação a minha ligação era com a JOC no caso. Mas depois eu fui saber que era também já a ação da AP, que não somente tinha ação assim desse tipo, mas também tinha já aqueles, como é que eu chamo, aqueles caderninhos mimeografados que eram passados clandestinamente. Eram sobre alienação, eram sobre modo de produção, era sobre literatura marxista, né? Marxista que a gente lia também, como se fosse JOC, mas na verdade era a AP que na época já estava nessa direção. Eu fiz um parênteses bastante longo. Eu queria voltar na questão da alternatividade, que você coloca de forma muito clara, assim, ficou muito bem explicitado, assim, como que esse conceito é central na tua motivação, né, para a sua atuação, para as suas reflexões.
enfim, para a construção de uma outra sociedade, de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais humana, né? Enfim. Aí agora, depois que você está colocando um pouco mais da sua vivência, a gente percebe claramente que a religião, a ideia do místico, está muito presente na sua vida. Então me ocorreu de perguntar assim, qual é o papel das religiões, não sei, da igreja ou das igrejas, ou da espiritualidade? Obrigada. Qual é o papel dessa espiritualidade na construção dessa alternatividade? Como é que você vê? É um papel central. Não entendo um revolucionário, uma revolucionária que não seja também místico e mística, porque a mística que eu me refiro não é necessariamente um valor teológico, passa pela teologia, passa no meu caso, como diácono, como missionário, passa sim, mas há colegas meus que são muito mais místicos do que eu, e são ateus, Então, quando eu falo na mística, eu não estou falando numa pertença formal religiosa. Vou citar um caso, Michel Louvi é um ateu, foi orientador meu, repare bem, num tema curioso. O tema de tese meu foi sobre as SEBs, as comunidades eclesiais de base, nos anos 80, o papel político das SEBs. Quem orientou essa tese foi Michel Louvi. Então, um ateu, no caso, para dizer que a quem eu considero também um místico. Ele talvez não concorde com isso, né? Mas no finalzinho da experiência nossa, de 4 anos lá na França, eu me despedi dele dizendo mais ou menos assim, a sua fé de ateu, a sua postura de ateu me reforçou a minha fé cristã. Então, um pouco para dizer que a mística, ela é aquele tempero do cotidiano. Sem esse tempero, a gente não vai longe. E quando eu falo de mística, não é uma categoria teológica. Para mim mas não é dela que eu estou falando aqui. É que no componente do revolucionário, ou da revolucionária, é alguma coisa sem a qual não acontece o plano que ela ou ele busca, esboça ou tenta construir, no caso. Sem a mística, daí você vê a importância que a mística tem nos movimentos sociais, né? Então, a mística, embora hoje pareça ainda com risco de muita, como chamaria, de muita automação, de muita rotina, uma rotina burocratizada, no meu caso, porque a mística, ela só tem sentido quando ela é vivenciada. Quando ela é um teatro, uma coisa para inglês ver, não faz sentido nenhum, pelo contrário, falseia, no caso, falseia. Então, mística é muito mais do que ouvir uma poesia, um canto e uma palavra de ordem. É um momento de êxtase em que você relembra as lutas do passado e tenta, a partir delas, enfrentar os desafios presentes. Um momentinho só. Então, muito importante isso. O que você está falando é muito, eu acho muito sábio. É verdade. Então, além da mística, esse esforço cotidiano de formação não só nos espaços comunitários, também eles, mas também formação pessoal. Militante que não tem esse compromisso também no âmbito pessoal, ele vai de mãos vazias contribuir com o coletivo. Quando ele tem essa mística, esse compromisso de formação também pessoal, está sempre ligado nos acontecimentos e buscando também romper aquele risco da rotina. Quando eu falo isso da rotina, é o risco de eu me acomodar muito às minhas, achando que basta que eu me
me reja pelos meus, sem entender que os meus e eu também, nós somos limitados. Então nós precisamos o tempo todo estar vigilantes para a gente ter a mesma régua para todos. A régua com que eu estou denunciando vale para mim, primeiramente. Se essa régua eu não utilizo, é hipocrisia de minha parte. Querer uma sociedade X para os outros, mas eu posso fazer diferentemente. Por que eu posso fazer diferentemente? Então, a regra que eu uso, isso a mística dá conta, e a formação não menos, tem que ser a mesma regra ético-política que eu uso para julgar os outros, antes eu tenho que fazê-la comigo. Isso é de ordem pessoal e é de ordem coletiva também. Quando eu me acostumo demais aos meus e às minhas, eu fico achando que a verdade está só do meu lado, está só do nosso lado. Mesmo que isso seja verdade em parte, é preciso ver também do outro lado também a verdade. A verdade não é propriedade de ninguém. Às vezes a gente escorrega também. Nós somos pessoas limitadas. Há um conceito forte em Paulo Freire, que é o da não é só Freire, Da inconclusão, do inacabamento, que é de Freire, mas não é só dele, né? Tem um monte de gente antes dele, muito antes dele, né? O próprio Marx também, Buber, há muita gente que vai nessa linha. Antes de todos, o Evangelho, por exemplo, né? É nessa linha do inacabamento. Então, eu vou fazer um parênteses aqui para contar algo que não tem nada a ver, mas é um pouco dessa mística, né? Será que você consegue uma definição do que é a mística? Se ele pensar assim, defina o que é mística. Ai, meu Deus. Obrigado. Não é fácil. É uma vivência. Que, digamos assim, que embora seja presidida pela afetividade, pela sensibilidade, ela precisa ter componentes outros do querer, do fazer principalmente, e do pensar. Então, é uma experiência em que estão presentes várias dimensões do cotidiano, como o sentir, como o pensar, como o agir, como o querer. Então, essas dimensões, elas se fundem nesse momento da mística. A mística é esse momento em que eu consigo, de certa maneira, antecipar a utopia. É a utopia vivida já. Existe um grande teórico, que é marxista ateu também, que é o Ernst Bloch, do já e do ainda não. Do já e do ainda não. Acho que a mística, como uma experiência, ela vivencia de maneira muito mais contundente, muito mais forte, muito mais expressivo, essa dimensão, essa tensão do já e do ainda não. Em que você, ao mesmo tempo que está sendo energizado, a mística é uma energia, né? Está sendo energizado no sentido de, apesar dos seus limites, você está lutando contra ele diariamente e contribuindo também para que outros também lutem contra os seus próprios limites, no caso. Essa mística, ela me é muito cara, é o que eu ia dizer no meu parêntese, né? Gosto muito da mística diária também, e a exercito não como uma rotina, mas como algo que me faz bem, como ar fundamental para a minha vida. Então, um desses momentos, há um encanto que nos cristãos é forte pela leitura das bem-aventuranças, uma página muito bonita do Evangelho, as bem-aventuranças. Eu também gosto das bem-aventuranças. O que é que eu faço? Eu leio as bem-aventuranças que são contadas em Mateus e que são contadas também no Evangelho de Lucas. Eu prefiro a leitura de Lucas, não abro mão de Mateus também não, mas prefiro de Lucas. Por quê? É esse o momento. É que em Lucas, primeiro vem as bem-aventuranças e logo depois vem as maldições. Então, quando eu leio as maldições, eu digo, estou vendo aí algo, você pode ser tanto um bendito como pode ser um maldito, dependendo do que você faça. Dependendo do fruto, né, das suas escolhas, por exemplo. Então, quando eu me acomodo só a ser um abençoado, aí eu acho que tudo meu é coisa boa. Não é
não é. Tem coisa ruim também que eu preciso superar. E eu só supero a partir dessa consciência do inacabamento, porque também eu tenho práticas muito feias. Eu preciso enfrentá-las e vencer, tentar vencer, no caso. Isso eu falo do ponto de vista somente ético, não é político, é do trabalho, é nas dimensões da vida em geral. Eu fecho um parêntese aqui. Uma coisa que no texto que, como eu te disse, né, a gente fez uma primeira, um time mais antigo, né, do Estelar com o Zé tinha feito uma primeira, né, sistematização, uma entrevista contigo, e uma coisa que a gente sentiu falta naquele texto, naquela versão, e que hoje a gente queria também trazer, era como é que foi tua chegada à Paraíba, entendeu? Mais ou menos na linha do tempo, quando foi, de que forma, e chegando na Paraíba você contar um pouco o que foi que você fez, o que você achou mais relevante, o que você contribuiu, o que você aprendeu. Pois é essa experiência na Paraíba que eu avalio como muito mais densa para mim, para meu aprendizado, do que a anterior. A Paraíba mais densa. Como é que eu vou expressar isso aí? Bom, a Paraíba eu cheguei para residir em João Pessoa por via do concurso público em 92. O concurso foi em 92, assumi em dezembro de 92 também. Na UFPB. Departamento de Metodologia da Educação do Centro de Educação. Embora colaborando também com Sociologia e com Serviço Social. Sempre colaborei na pós-graduação de Ciências Sociais e também de Serviço Social e também em Campina Grande. Mas isso era o lado profissional. O lado profissional que eu também exercia como campo formativo. Mas não era o campo do qual eu queria falar. O campo do qual eu queria falar são as experiências de extensão. São as experiências que, na época, não tinham caráter formal. A gente fazia a extensão por vontade própria, final de semana. Não tinha esse lance ainda que depois se institucionalizou. Né? Então, quais são as experiências? Aí eu estou dizendo que a mais rica para mim está aí, porque ela vem de uma figura que eu avalio dela ter tido mais influência do que mesmo Paulo Freire. É a figura de José Comblan. Acho um educador todo especial, né, na minha trajetória. Leio muito. O Comblan, ele, embora tenha esse lado acadêmico, né, por exemplo, ele tem 69 livros publicados, ele tem 413 artigos publicados em muitas revistas, de várias línguas também. Uma publicação estupenda. É belga, depois veio para São Paulo, depois passou pelo Chile, colaborou também no Equador, mas se enraizou mais aqui em Recife como assessor do Tom Helder. Então, dessas experiências que tem em Comblan um dos protagonistas, quando eu falo dele, claro como referência, mas evidentemente o que eu vou mencionar não é coisa de Comblan somente, é coisa de educação popular. Então, eu não sei se vou ter tempo de cansar vocês, umas 10 experiências de educação popular que me impactaram, me impactam muito ainda hoje também. Elas tiveram a influência do José Comblan, mas evidentemente, volto a dizer, é toda uma equipe, é todo um coletivo que explica essa densidade de experiências. São experiências no campo pastoral, no campo missionário, mais precisamente, mas que tem, a meu ver, muito mais de educação popular do que qualquer outra coisa. Eu me refiro aqui, eu não vou dizer as 10, vou mencioná-las só, mas sem falar sobre elas, mas pegando algumas delas em comum que são. Né? Eu me refiro à experiência do seminário rural, que foi criado em 80, teve duração passageira, 2, 3 anos, era em Pilões, no município de Pilões, né, numa vaziada. Primeira experiência. Segunda experiência, o Centro de Formação Missionária, CFM, em Serra Redonda. Depois,
o Centro de Formação Missionária Feminino em Mogeiro, o curso da Árvore. Eu teria muito que falar desse curso da Árvore pela metodologia, não sei se vou ter tempo. O curso da Árvore, as escolas missionárias, de formação missionária, que continuam ainda hoje, uma meia dúzia espalhadas pelo Nordeste, no caso, uma aqui na Paraíba, em Mogeiro, a primeira em Juazeiro, na Bahia, a primeira em 89, 90, por aí, foi criada lá. Depois, há uma em Barra, na Bahia, de onde é bispo Dom Luiz Flávio Capo, tem outra em Esperantino, no Piauí, tem outra em Floresta, em Pernambuco, tem outra na Serra do Catita. O Zé Neto conhece, por exemplo, essa experiência por lá também. Só um parênteses, o senhor quer uma aguinha? Assim eu sei. E café também quer? Eu disse a vocês que sou muito empolgado. Mas é preciso controlar. Pode? Não, mas Pode se empolgar. A gente está aqui, ó. É preciso controlar. Mas quer um cafezinho também? Assim. Pronto, porque aí esquenta também a garganta. Estou abusando de vocês, né? Pelo contrário, você está me enriquecendo isso. Todo dia a diversão. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de escutar relatos de vivências tão significativas e de uma maneira tão comprometida e apaixonada como você consegue fazer, e sensibiliza e toca A profundamente. gente aqui está aqui. Somos privilegiados a me ouvir. Obrigado. O café, pedaço. Obrigado. Pronto, pode ficar à vontade. Tá. Então, eu acho que eu citei uns 5 já, não foi? Mas ainda tem a experiência dos peregrinos e peregrinas do Nordeste, tem a experiência dos monges lá na Serra do Catita, monges e monjas, leigos, lá na Serra do Catita. Tem a experiência da Associação dos Missionários e Missionárias do Campo, que vem desde 94, 95, e tem a experiência dos missionários e missionárias do Nordeste, que tem mais um alcance urbano nas periferias urbanas. Eu não sei do qual eu falo, mas vou... É difícil escolher. É difícil escolher, mas vou tentar, não abusar da paciência de vocês, pegar o que é que dessa formação, porque nessas experiências estão todas atravessadas de um processo formativo contínuo. Muito nessa linha de educação popular, nessa matriz Marx Freiriana, alguma coisa nessa direção aí. Então, evidentemente, o cunho é cristão, né? Cristão. Zé Comblan é um teólogo de formação, só que eu abstraio dele o lado mais formativo, o lado mais empenhado nessa direção. Então, quais são, em vez de descrever, eu posso um dia me dispor a falar sobre cada uma delas. Eu acho mais importante isso na minha formação do que as experiências passadas, que também foram importantes, mas não na mesma dimensão. O que mais me toca nessa experiência formativa é a articulação orgânica entre teoria e método. Isso é forte, muito forte. Eu vou explicar. Por exemplo, vou dizer como é uma delas, o curso de árvore. O curso da árvore, por exemplo. É um curso para jovens do campo e da cidade de 5 anos. 5 anos. Se trata de formação cristã, mas por isso mesmo tem que passar pela formação humana. Não é possível ser cristão sem esse processo de humanização. De certa maneira, o cristianismo outra coisa não é, senão um processo mais avançado de humanização, na minha concepção. Então, teoria e método juntos. Nesse curso da árvore, no primeiro curso básico, por exemplo, dentro dessa perspectiva cristã, então eu vou dizer, resumir como se dá esse curso aí. Tem um livro que é conhecido aí, é fácil ver, mas eu trabalhei muito também com essa
né, nessa perspectiva. Por exemplo, trabalha-se um ano, o curso é de um ano. Na verdade, são 5, esse é o primeiro, o curso base. Trabalha-se um ano. Então, nós temos 7 temas a serem trabalhados ao longo do ano. Normalmente, pega-se um final de semana, sexta à tarde e noite, até o domingo pelo almoço, indo até o domingo, né? Então, nesses dias, uma vez por mês. Só que o curso não se exaure nesse momento presencial. O curso, ele toma como compromisso dos participantes a necessidade de dar prosseguimento às tarefas que são propostas entre aquele momento presencial e o outro momento também. Isso é importante. Então, eu vou dizer, são 7 temas e trabalhados, cada um deles, em 8 passos. Repare, metodologia e conteúdo. Explicitando melhor. Os temas são, repare que é formação missionária. Então, os temas são igreja, comunidade, o mundo dos pobres, missão, oração, vocação, ministério, povo de Deus. 7 temas. Cada um deles é trabalhado num final de semana. Só que a forma de trabalhar é essa que eu acho muito enraizada na educação popular. Aqui faço um parênteses, não por acaso o Paulo Freire, passou umas 2 semanas lá com o pessoal, na altura de 83, por aí, a convite do pessoal, lá em Serra Redonda. Bom, então, vamos imaginar o seguinte, pegar um tema desse aí, vamos pegar o tema mundo dos pobres. Então, nesse tema mundo dos pobres, todos os 8 passos são nessa direção, de explorar esse tema profundamente. Mas como é a metodologia? Então, o primeiro passo é a oração inicial. É natural, uma formação cristã, a oração tem um peso fundamental, uma oração. Depois tem um segundo passo, repare, e a oração também, ela é toda tecida, ela é toda preparada, é toda vivenciada em função do tema. Qual é o tema? O mundo dos pobres. O mundo dos pobres. A oração é retirada da Sagrada Escritura nessa mesma base. As explicações também. Quem está animando vai ter também esse mesmo compromisso de ligar a oração com o mundo dos pobres. Como podia ser também com a igreja comunidade, com o povo de Deus, e aí por aí vai. Depende do tema. Bom, o segundo passo é motivação. O que é motivação? Como o nome do curso é curso da árvore, então tem um painel enorme. Nesse painel tem desenhada uma árvore, a árvore com as suas raízes visíveis, com o seu terreno visível, com as sementes também, a árvore, o tronco, o galho, folhas, flores e frutos também. Então, cada momento desse é forte para aquela experiência que vai se passar durante 5 anos. Eu digo 5 anos de maneira presencial, porque uma característica dessa formação é que quem passa por ela não para mais. Eu quero frisar bem isso, é uma formação contínua. Se esse curso é de 5 anos, ou de 3 ou de 4, não importa quanto seja, você vai ficar nele o tempo todo, para além disso aí. Nunca lhe vão faltar tarefas para depois desse tempo aí. Isso é uma coisa muito importante a não perder de vista. O fruto disso, vou dar um exemplo, depois retorno à dinâmica. Um exemplo disso, desse fruto, é quando você vê reunidas várias gerações. A cada 4 ou 5 anos, esse grupo todo se encontra, desde 80, né, e já são várias gerações, se encontram e elas e eles vão dizendo a importância que essa experiência tem para elas e para eles também. Você fica tocado, porque é como uma escola que não para, está sempre influenciando você nas suas atitudes. Volta à dinâmica do curso. Então, tem essa parte o primeiro passo, o segundo passo é a motivação, né? Como a árvore, nós somos como que comparados a essa árvore aí, que precisamos de ter clareza de nossas raízes,
saber cuidar do terreno, saber cuidar de todo o cultivo dessa árvore aí, pessoalmente e coletivamente também. Isso é o momento é o momento, é o segundo passo, que é o passo da motivação, em cima do mundo dos povos. Terceiro passo é o mais vibrante na minha avaliação para aqueles jovens participantes, uns 40 mais ou menos, 40. E aí, na troca de experiência, o tipo que tem esse passo, vai ver o conhecimento onde você mora, como é o seu trabalho lá, o que você faz, quais são as dificuldades que você enfrenta, como enfrenta as dificuldades. É um passo importante esse da troca de experiência. Quarto passo, em cima de como você cuida dos pobres, né? O quarto passo se chama caixa de retrato. Caixa de retrato que é um mergulho na Escritura, um mergulho no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a partir do mundo dos povos. O tema é o mesmo, mundo dos povos. Como é que é visto o pobre no Antigo Testamento? Como é que é visto o pobre no Novo Testamento? Nos Evangelhos também. Então, o quarto passo. O quinto passo deixa-me ver, mundo dos povos. O quinto passo é a vida de um santo ou de uma santa. Então, São Francisco de Assis, o Santo Antão, o Padre Biapina, que na cabeça e no coração dessa gente é tomado como santo também, não é canonizado, isso aí é outra coisa, já é considerado isso aí. Então, a vida de um santo, como foi que o Padre Biapina se relacionou no mundo dos povos? Não sei se conhecem quem foi o Padre Biapina, mas valia a pena, alguém que tinha alcançado um alto grau de escolaridade naquela época, né? Foi deputado federal, foi professor do seminário, foi juiz, foi advogado, deixou tudo para vir para o sertão, para cuidar, né, dos povos. Vocês foram uma vez Arara, bem pertinho de lá, Solânia, município de Arara. Exato, aí você vai ver na entrada lá no santuário do Padre Biapina, onde está enterrado também o Pão Branco, está enterrado lá. Aí você vai ver, logo na entrada da casa, do casarão, um mapa, né, por onde ele passou nas peregrinações. 22 casas ele fez aqui construir. A própria ecologia tem raiz nossa na experiência de Biapina também, como você sabe. Tem um museu lá, só um parênteses, vale a pena. Eu fui voltei recentemente, organizaram tudo lá. Está muito bonito, um espaço assim, até para receber jovens, estudantes, entendeu? Levar uma escola para fazer uma visita guiada, assim, vale a pena, é muito bonito lá, muito legal. O ano passado, o Padre Hernando Barbosa lançou um livro sobre essas casas de repouso, né? Onde Biapina acolhia os pobres e desabrigados. Mas também ele teve um trabalho importante na formação profissional também. Também. Ajudou muito a formação. Só o Padre Biapina daria para a gente ficar um mundo de tempo aqui, né? Então, voltando, esse foi o quarto ou quinto passo. Quarto passo, né? Esse mergulho, aliás, essa busca de ver como esses santos, pela sua vida, lidaram com a causa dos povos. Outro passo é o passo de ver algum documento da igreja, Puebla, por exemplo, ou Medellín, ou atualmente, como é que algum documento da igreja fortalece ou não, trata ou não, lida ou não com o mundo dos pobres, é fiel ou não é aquilo que o Evangelho diz. O sétimo passo é nossa ação. O que é que nós vamos fazer? Com o que nós vamos nos comprometer daqui até o próximo encontro presencial? Como vai ser planejada a nossa ação junto à nossa comunidade? O retorno à comunidade, como vai ser a minha prática? Então, reúne-se um grupo e vão planejando o que fazer nesse mês em relação ao tema que foi vivenciado. E o oitavo passo é da oração final, da celebração final. Então, quero dizer que esse acoplamento orgânico, né, de prática e teoria, de método e do fazer, já acontece já agora. Isso, para mim, é revolucionário. É um dos pontos que explicam porque esse pessoal que entra numa experiência dessa não sai mais.
Hoje são centenas espalhadas pelo Nordeste dessa moçada. É o que eu chamo de correntezas subterrâneas. Não tive tempo, no meu caso também agora, de estender para outras experiências como Sidão. Mas as outras também têm essa mesma direção, como acontece, por exemplo, com as escolas missionárias. José Cambrano partiu já faz 5 anos, no entanto, as experiências continuam vindo, porque não era coisa dele, né? Isso brota do que se chama teologia da enxada, que é uma expressão da teologia da libertação, muito mais voltada para o caso nordestino, para o caso camponês, operário e das periferias também. Então, aqui na Paraíba, você destaca mais essa experiência, né? Eu destacaria, assim como a experiência como educador popular, essas experiências ainda hoje me são muito densas de aprendizado, para a formação, né, por conta dessas características. É uma formação que reúne prática e teoria, é uma formação que apresenta claros exemplos de alternatividade em relação ao que está aí. É uma formação que tem consciência do inacabamento, trabalha a autocrítica, que é outro ponto também chave do qual eu tinha falado. Autocrítica, a gente ser capaz de saber que a gente erra também, não são só os outros não é a burguesia só, mas a gente é burguesa também, do mesmo modo. Então tem que saber cada dia vomitar o tanto de capitalismo que a gente termina ingerindo, e às vezes inconscientemente. Gostei. Mas olha, você também tem uma referência muito importante no próprio Centro de Educação, né, Fernando? No próprio PPGE. Eu lembro que quando eu comecei a estudar para o mestrado, para tentar ingressar na pós-graduação, num dos livros, eu não sei se esse livro ainda era referência oficial na prova, mas que era uma referência, e eu vou cobrar de Vladimir, que eu emprestei para ele a Xerox, até hoje ele não devolveu, que é Educação Popular Hoje, né? E justamente é uma certa síntese do protagonismo que você teve na própria pós-graduação, né, em nível local e nível nacional. Essa Educação Popular Hoje tinha referências de vários, né, Renato Fleury, vários outros companheiros, né, de vários outros estados. Fala um pouquinho desse teu percurso na pós, né, como é que foi, e no próprio Centro de Educação. Tá bem, eu tive a sorte de ter uma companhia, né, de companheiros assim, muito também comprometidos. Né? Então, o que eu poderia dizer é que a atuação minha como profissional aqui na UFPB se deu no Centro de Educação, mas também em Sociologia, em Serviço Social, também em Campina Grande, curso de Sociologia. No Centro de Educação, na pós-graduação, em Educação Popular, então havia... acho que eu não posso dizer muita coisa, mas o forte que eu posso dizer agora, por conta do tempo, é focar que se tratava do tipo de aula, entre aspas, né? Em que a gente reunia estudantes e pesquisadores naquela linha de pesquisa, e a gente tratava de problematizar a partir das experiências de pesquisa de cada um. Quer dizer, esse estilo aula, a gente tinha jogado fora, digamos assim, de certa maneira. Repare bem, isso dizer jogar fora não é dizer que ninguém lia mais, pelo contrário, a leitura era mais exigente ainda, muito mais exigente. Mas se partia das pesquisas que cada estudante vinha levando adiante, e ao mesmo tempo também de um compromisso com os movimentos populares. Então, eu lembro que nessa época, na linha de pesquisa, trabalhamos juntos o Ivan, da Costa Salles, o Eimar, né? Nós três sempre juntos, na sala também, com os estudantes também, e aí muitas experiências interessantes. Na época era a ocupação da fazenda Canudos, por exemplo, e a gente tratou de buscar entrar em contato lá, e a partir deles, e com eles, e com elas, a gente chegou a registrar essa experiência da história desse assentamento de Canudos. O Ivan teve uma participação excelente nessa direção aí. Então, é para dizer que o jeito de educação popular, uma tentativa de fazer educação popular na academia, fazer educação popular na universidade,
né, buscando fugir ao figurino, no caso. A gente não desrespeitava, mas enfim, a gente tinha brechas, muitas que a gente aproveitava de vivenciar e ninguém sentia o dono da coisa. Havia, de fato, um protagonismo de todo mundo naquele ciclo. Essa experiência me tocou muito também. Nesse sentido, é um exemplo do que você falou, né, de coerência, teoria e prática. Né? Então, vocês, né, como teóricos, como estudiosos, claro, também militantes da educação popular, mas no espaço de pós-graduação, vocês estavam tentando viver a educação popular no jeito de fazer apoio, no jeito de gerir, no jeito de construir, né, as pesquisas. Eimar sempre fala desse tempo, né? Imagina um tempo com o Ivandro, com o Aldo, com o Eimar, agora a gente está perdendo o Zé Neto e lá, Eimar, achou alguns dos últimos, né? Que assim, tem nessa perspectiva, né? Pois bem. Porque, assim, pegando esse gancho quando você coloca, era a educação popular na academia paraibana. Mas de forma dialética, foi também nesse caldo, nessa trajetória, que a própria Academia Paraibana contribuiu e contribuiu com a construção da educação popular. Então, se havia uma educação popular na academia, hoje há uma presença da Academia Paraibana na educação popular, nas reflexões, na construção da educação popular. E aí, nesse sentido, assim, fazendo uma autocrítica, uma autoavaliação da tua trajetória especial, você poderia dizer assim, apontar para a gente aqui, qual foi, na sua perspectiva, a sua contribuição mais peculiar? Você, Alder, Júlio, qual é a tua contribuição enquanto pensador também, uma pessoa que também estava na academia, que contribuição você traz à educação popular? Eu agradeço pela pergunta, Andréa, e fico muito desapontado, porque se você pergunta quais são os meus defeitos nisso aí, eu ficaria mais à vontade. Modéstia à parte. Agora, perguntar sobre contribuição, deixaria outros e outras, né? Eu tenho uma dificuldade enorme de falar de coisas boas de mim. Uma dificuldade, e não é por modéstia não, é algo instintivo também. Imagina alguém perguntar, você é um bom marido? Não sou eu, mas perguntar. Eu acho que essas coisas assim, eu sei de sua preocupação, sua inquietação também. Agora, confesso meu limite de falar sobre ele, né? Mas posso isso dizer o que me apaixona, né? O que me apaixona? Me apaixona nessa experiência, essa busca da qual eu muito me sinto beneficiário, é quando eu tento, naquilo que eu consigo, acoplar esse ponto da militância, do aprendiz e do pesquisador. Então, essas três dimensões me ajudam muito ao longo da minha trajetória, e também, se algo de bom vem um pouco desse esforço continuado de juntar o aprendizado, a minha dimensão de aprendiz, a minha dimensão de militante e a minha dimensão de pesquisador, de alguém sempre instigado pela curiosidade epistemológica, né? De buscar, achar, nunca ter muita sede de avançar com os outros também, e também do reconhecimento do coletivo também, né? O aprendizado vai muito mais no coletivo, sem a dimensão pessoal, mas no coletivo também. Acho que é um pouco o que eu poderia dizer. E desse lugar que você fala, seria possível hoje te pedir um conceito sobre a educação popular? Sim. Acho que o que é que eu posso dizer de educação popular? Primeiro, que não se trata de um conceito, talvez as palavras sejam minhas, mas essas palavras estão enraizadas em muita gente. Eu nem precisaria dizer isso aí, em muita gente, né? Em Marx, em Gramsci, em Rosa Luxemburgo, em Michel Louvi, em José Comblan, a meu ver, principalmente, em
em várias outras figuras, né, em Paulo Freire, naturalmente, né? Então, eu diria assim, né, um conceito que me é caro de educação popular seria aquele que consiste em tomar a educação popular como um processo contínuo de humanização, um processo formativo, protagonizado pelas classes populares, em todos os seus momentos, desde a concepção, ao planejamento, à execução, à avaliação, todos os momentos serem protagonizados pelas classes populares. Quando eu falo classe popular, não estou falando em camadas populares. Quando eu falo classe popular, estou falando em gente que consegue transformar-se de massa, né, em sujeito histórico. De massa em sujeito histórico que tem consciência, ou busca ter consciência cada vez melhor, da sua historicidade, do porquê sofre, não só sofre, mas pergunta por que sofre, consciência de seu inacabamento, confiança na sua relacionalidade, a busca de fazer com que o meu inacabamento, os meus limites sejam superados, a cada dia superados, continuamente superados. Então, é um conceito que distingue, por exemplo, da educação formal, da educação escolar. Não se contrapõe necessariamente, mas se distingue bastante, porque é um conceito de educação popular, dessa perspectiva do processo de humanização, sempre protagonizado pelas classes populares em todos os momentos, mas com características próprias, características da consciência do inacabamento, na aposta na relacionalidade, ou seja, em saber que ele não vai nunca dar conta de superar seus limites se não for também em conjunto, se não for de maneira coletiva. A característica relacionada com a dimensão aprendiz de quem ensina e a dimensão de discente, a dimensão docente de quem aprende, de buscar também apostar no protagonismo de todos, apostar na capacidade do educador, do formador, em assegurar condições para que se descubram os limites e as potencialidades de cada pessoa. Acho que é um grande papel do educador, quando da educação infantil à pós-graduação, você está aí comprometido em assegurar condições para que aquelas pessoas que achem que nada sabem, têm muito a ensinar. Aí, se você cria condições, as pessoas vão dar seu recado. Quando eu falo criar condições, por exemplo, numa sala de aula, não é só prestar atenção àquele aluno que tem mais capacidade de comunicação oral, mas naquele que sabe desenhar e às vezes não tem espaço para apresentar seu dom, aquele que tem a capacidade de tocar um instrumento, aquele que tem a capacidade de fazer poesia, não encontra espaço na sala de aula. A gente então, às vezes, na sala de aula se vê muito limitado por aquele dote da comunicação oral. A gente geralmente tende a dar mais atenção àqueles alunos que se comunicam, que se expressam bem. No entanto, não é só esse dom, há outros dons também que a gente precisa recuperar. Você pega o conceito e eu termino dizendo outras coisas. Não, mas eu acho que é uma noção bem legal. Aí eu peguei aí já um pouco andando, mas obrigado. O João é rico a sua fala, e agora você colocando no conceito de educação popular simplesmente o protagonismo das classes sociais, as classes populares, como você chama, e o momento que a gente vive hoje, que eu sempre digo, bom, a gente por um tempo, no início desse século, colheu muito que foi plantado lá em 80 e 90, mas parece que nos últimos anos a gente estava meio feliz com a colheita e descuidou um pouco do plantio. E diante disso a gente queria perguntar, e ouvir um pouco do senhor, quais são os grandes desafios e possibilidades da educação popular hoje? Esse contexto, né?
muito provocante a pergunta do Volmir. Muito provocante, muito, sabe, deixa muito a pensar. De minha parte, com muita humildade, eu vou tentar esboçar meu sentimento em relação às suas inquietações. Um primeiro desafio que se me apresenta é de a gente se colocar decididamente em fazer autocrítica. A gente, volta a dizer, que já teve um tempo mais favorável de fazer autocrítica. A gente perdeu muito. A gente não deu o que podia dar nessa linha da autocrítica. Esse é um desafio. Acho que começa a partir daí, de a gente ter a humildade de reconhecer os nossos inacabamentos, de onde a gente parou, onde as coisas iam dando certo. No meu entender, porque a gente perdeu muita autonomia quanto aos movimentos sociais, perdeu muita autonomia. A gente foi com muita sede ao pote dos espaços estatais, muita sede ao pote. E no final de 90 havia um esboço, me lembro como se fosse hoje, feito pela Consulta Popular, por exemplo, de tentar trazer um grito de alerta naquela época. Eu fiquei muito entusiasmado. 97 mais ou menos é que vem aí. Bom, no correr do tempo, não é só a Consulta Popular, mas a esquerda não partidária, que tinha condição, no meu entender, privilegiada de contribuir para esse processo, no meu entender, se deixou muito mais achegar-se desses espaços estatais também. E a sua autonomia foi arranhada. Então, acho que isso é um desafio. A gente retomar os caminhos, não para repetir, mas para dizer de onde foi que a gente parou, onde foi, para a gente prosseguir no caso, que as coisas iam dando certo. Tínhamos insuficiências? Tínhamos, não nesse grau que nas últimas décadas a gente vem constatando, né? E não é por falta de grito, houve gente que gritou, mas enfim, falou mais forte a sede, aquela impressão que eu chamo de entrismo, o entrismo como aquela convicção de dizer, bom, vamos entrar, vamos nos apossar dos aparelhos de Estado e nós estando lá vamos fazer diferente, desconhecendo o que a gente tanto tinha claro nos anos 80, que o Estado é um componente essencial do sistema capitalista. É um componente essencial. No mercado não é possível praticar suas políticas econômicas, senão também através do Estado. Mas a gente acreditou que, estando lá, a gente então teria como inverter as coisas. E a gente foi destroçado, no meu entender, pela máquina do Estado. Então é um outro desafio que a gente tem a fazer. Retomar a partir de onde a gente tinha caminhando numa direção propositiva, numa direção alternativa. Outra é a gente entender que, por conta dessa autocrítica mesmo, a gente, sem querer, a gente introjetou muitos valores do inimigo, muitos valores da classe dominante, muitos valores. Se a gente pega, por exemplo, a estrutura sindical hoje, como é no seu dia a dia, há exceções, muito bem, mas as exceções não infirmam a regra. A regra é o pessoal muito burocratizado, sem ter ligação com as bases, a gente não tem como atuar com os desempregados saíram, então caíram na desgraça, o sindicato quase não se ocupou mais disso. E aquela visão de classe trabalhadora foi substituída por uma visão de defender a minha categoria. E aí vem os equívocos, eu me lembro de um equívoco, por exemplo, a gente que defendeu tanto o SUS, né? Eu falo em relação ao meu sindicato, defender tanto o SUS,
De repente a gente foi para essa linha do plano de saúde também. Não é legal. Se a gente quer ser classe trabalhadora, tem que viver também como classe trabalhadora, isso aí. E eu digo isso também com os meus pecados, porque digo que eu devia estar morando na Palestina e moro em Jerusalém. Isso é um dos meus pecados, por exemplo. Mas aí é uma contradição também, né? É uma contradição também. É isso. Eu estava refletindo nesse contexto todo. E uma coisa que eu comecei a pensar ontem é assim, claro que tem uma perspectiva de denúncia, de resistência, né, a toda uma série de ataques que estão cada vez mais explícitos. A gente que pensa que trabalha nessa perspectiva, né, popular, mas a gente também tem que começar a pensar nisso, né? Como é que a gente segue em frente, como é que a gente se reinventa, como é que a gente se autocritica numa perspectiva construtiva, né? E aí, nesse sentido, olha, teve uma parte na tua fala um pouco atrás, você disse, nos anos 90, você coloca assim, os anos 60, 70, mas principalmente os 80, como, né, assim, como, vamos dizer assim, onde surgiram experiências, né, dessa alternatividade radical, com princípios importantes, né? E os anos 90, você diz, a gente começou a seguir uma série de pancadas que a gente não se recuperou mais, né? Que pancadas foram essas para a gente aprender a não repetir? Ou a não se deixar bater? Eu fico entusiasmado. Se for assim, eu vou passar o dia todinho. Eu fico muito tocado. Você está chegando Mas as lá, perguntas são instigantes. Vou dizer uma, né? Uma pancada que eu acho, né? A gente acreditava e acredita ainda em parte que pela via da nossa inserção orgânica ao Estado capitalista, a gente vai dar conta dos desafios da sociedade. Não vai, não entender. Esse dizer não vai, não é deixar de reconhecer os avanços que a gente teve do ponto de vista das políticas de compensação. Não. Isso eu aplaudo, contribuo muito bem. Agora, para nós é pouco, muito pouco. Quando eu digo para nós é pouco, não estou comparando com a FHC, não. Eu não quero saber de FHC. Eu não quero saber me comparar com o PSDB. Não quero comparar, não. Eu não quero saber. Fico até muito revoltado quando a gente, qualquer coisa, vai dizer, mas a FHC era pior. Eu não quero saber. Eu não estou para isso. A gente tinha uma perspectiva de alternatividade. E o referencial para a gente era e deve continuar sendo essa instigação a superar a sociedade daí. E não a ficar comparando com a FHC. Eu não quero saber disso aí. Então, quando a gente faz a comparação desses avanços que a gente aplaude mesmo com sinceridade, né, das políticas compensatórias, e de uma lista enorme, questão do salário mínimo, a questão dos programas sociais, eu não vou repetir, vocês sabem. Então, isso é um avanço. Agora, a gente teria que saber o que é que representam, de maneira quantitativa, esses avanços para o que a gente deixou escapar para a classe dominante. Aí não tem comparação. Qual é o valor do programa Bolsa Família? Muito bem, quantifique. Qual é o valor da contribuição para o agronegócio? Qual é o valor? Muitas vezes mais. Um agravante do agronegócio ser de morte, né? De envenenamento. Eu nem vou falar naquele documentário, então o veneno está na mesa. Né? Então, eu falo isso como exemplo. É exemplo desse e outros também. A gente escutou isso tantas vezes, o próprio Lula dizer, né, que, olha, vocês tenham calma, vocês banqueiros, tenham calma, que vocês nunca ganharam tanto dinheiro quanto nesse governo. Isso a gente pode se orgulhar disso? Né? Não pode, porque não é só por conta do nome, não, é quando a gente vai na materialidade mesmo, vai vendo o quanto foi destinado para as classes populares e o quanto foi destinado para a classe dominante. Estou dizendo que dos anos 90 para cá, as coisas foram, no meu entender, desandando. Por essa crença nossa em querer mudar a sociedade a partir do Estado capitalista.
Mas eu estou dizendo coisas, eu sei que vocês me entendem como são críticas fraternas, mas por isso mesmo eu estou disposto a escutá-los. E aí, gente? É um bom debate. Aí a gente tem que marcar um outro dia, ir em volta de uma galinha de capoeira, conversar, à vontade. Mas com certeza muito instigante, né? A gente vai sair, depois não vai. Eu estava me lembrando aqui, pessoal, Esse nome professor não digo que me ofende nada. professor no sentido Eu sei. carinhoso. Obrigado. Porque você, o senhor, é um educador, é um profundo educador. Esse professor é carinhoso. Obrigado. Eu me lembro de uma. Eu estava no mestrado em educação, não sei se te lembras, de uma aula, e foi a partir daí que o conceito de educação popular, voltando à sua fala quando você se pronuncia, né, sobre o que é educação popular. Eu me lembro que Ivandro da Costa Salles, né, Ivandro, você, Zé Neto, a gente discutia sobre educação e meio ambiente, e vocês trouxeram um grupo de catadores de lixo para iniciar esse debate. Eu me arrepio, porque naqueles anos 90, essa conversa me mostrava a força do que é a educação popular. Mas o maior diferencial eram vocês. E isso no doutorado não ocorreu. Eu me decepcionei muito fazendo o doutorado, que terminei no ano passado, mais precisamente 27 de novembro eu defendi, mas aquele corpo de professores que era um exemplo vivo, quando você fala em teoria e prática, teoria e método, é isso também que nós perdemos. Isso foi uma paulada no nosso curso, no nosso programa, terrível, porque hoje eu vejo professores muito bem preparados, alguns com doutorados em universidades ditas de primeiro mundo, e que vieram para a linha da educação popular porque a vaga era da linha. Foi a oportunidade de entrar num programa. Não há, o que eu diria de forma, da minha formação cristã também, não há a vocação, não acreditam. Os exemplos práticos são completamente contraditórios. Eu fico assim muito emocionado ao ouvir, porque eu vivi isso. O que você fala, eu vivi, né? Tudo que esse mestre está falando é exatamente assim, né? Ele viveu organicamente isso. E outros, que a gente não tem mais. O doutorado para mim foi uma grande decepção, porque com honrosas exceções, sabe, o que eu vi foi prepotência, foi mediocridade, foi um academicismo medíocre, foi o que eu vi. E você, realmente, tudo que você fala é de um testemunho que eu presenciei. Você, o Ivandro, camarada, a gente não perdia, a gente não piscava, porque uma aula de vocês, se a gente piscasse, a gente perdia. Não é? As coisas assim, 10 anos. Agora dá para dormir, cochilar um pouquinho. Agora você sai aí de vez da sala. Continuando a mesma coisa. Né? É como aqui agora, né? Eu estou morrendo de vontade de fazer xixi, corta isso. Eu não consigo sair. Eu não consigo sair porque eu não quero Vou botar isso no meu currículo. Obrigado. Obrigado, escutando. Obrigado. Querido mestre, então, Alda, você falou no xixi, tem um almoço, né? Tem muita coisa, assim, realmente, assim, é um papo, assim, que a gente sai daqui encharcado e muito feliz e mais, o que é mais importante, né, Alda, assim, muito provocados e provocadas, né, para continuar com a nossa vocação de ser mais, né, de fazer melhor. Eu acho que o Estelar,
assim, essa construção, Zé Neto, o Fernando também foi um dos fundadores, assim, que é um espaço protegido para alimentar a nossa luta, né? Que os estudos, que as reflexões alimentem a nossa praxis, né? E façam da prática uma praxis, né? Então, assim, e é um prazer estar com esse grupo estupendo de companheiros, de companheiras, de fraternos e de reflexão para a gente seguir esse nosso compromisso de ser mais, né? De aprender a fazer as coisas melhor e com esse compromisso. E obrigado pela presença. Obrigado. E aí, vamos deixar um espaço agora para você falar alguma coisa que você quer falar que ainda não falou, né? Fazer algumas considerações finais. É melhor terminar aqui, agradecer muito, me achando um privilegiado de estar nesse meio de você. Agradeço profundamente. E quanto a dizer outras considerações, eu não vou entrar nela, porque depois é como aquela empolgação de aula de caráter, tem muita besteira, e acho que são importantes. Mas obrigado. Obrigado. Só uma última coisa, que já que você não quer fazer, mas tem aqui só um último detalhe, uma das últimas perguntas, né? Sim, foi. Onde é que você sugere que a gente possa encontrar um levantamento das suas principais produções, das suas principais obras? Olha, eu tenho, depois da minha aposentadoria, eu tive a sorte de uma aposentadoria ainda, né, 99 aposentadoria minha. Foi? E depois de 99 que eu acho que eu produzi mais do ponto de vista acadêmico, não acadêmico, mas do ponto de vista de textos, né? De textos. Porque todo mundo sabe que a vida acadêmica é absorvente. Então tem orientação e muitas, tem aulas, tem as reuniões departamentais, tem extensão. Não tem tempo de pesquisa, muito pouco para mim, né? Mas depois disso aí eu me liberei mesmo. Né? A agenda ficou muito mais acessível aos movimentos sociais, às pastorais sociais, a minha praia, digamos assim. E também a parte da produção. Bom, o que é que você faz? Você pega Consciência Net, textos de aula Consciência Net, aí você vai ter Consciência Net, textos de Albert Júnior. Porque uma coisa também é que das minhas muitas manias é não enviar meus textos para editoras. São raríssimos, você citou Educação Popular hoje, é um raro. Normalmente eu faço os textos sem enviar para editoras também, né? Eu criei uma fictícia editora chamada Edições Buscas. Edições Buscas. Quando eu tinha a visão um pouco melhor, eu fazia de tudo, né? Aqueles textos, livros também, não, eu acho que dos 40 livros, mais ou menos, uns 20 são da editora de Edições Buscas, no caso, né? Mas isso há 10 anos eu deixei de publicar em papel. É sempre nessa Edições Net, Consciência Net, no caso. Inclusive, eu queria dizer que essa parte do conceito também tem muito melhor trabalhada num artigo chamado Educação Popular como processo de formação. Acho que aí está mais. Esse capítulo, inclusive, eu espalho muito, viu? Porque os orientandos